Palavra de Deus hoje em Gálatas capítulo 1. Vou fazer apenas um comentário desse texto. Gálatas capítulo 1. Porque aqui eu vejo a partir do versículo de 6 ao versículo 9. Eu vejo nesse texto uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo com a igreja, porque eles estavam deixando algo maravilhoso para buscar uma coisa não tão boa. Eu vejo aqui uma repreensão severa dele, vou dizer depois qual é, uma repreensão severa, e eu vejo aqui também uma orientação muito forte que ele dá, e vejo aqui também uma palavra profética. Vocês vão ver aqui que nesse texto existe uma palavra profética, ou ele estava há 2000 anos atrás, dizendo de coisas que estariam acontecendo hoje. Vamos ler o texto então? Amém? Diz assim: admiro-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Palavra de Deus. Aqui ele fala uma palavra pesadíssima, que nós vamos depois explicar o que é. Ele fala de algo que vai acontecendo no contexto da igreja, e ele fala também de que o perigo de a gente se afastar de algo tão bom e nos aproximarmos de uma coisa que não nos levará à salvação. Palavra de Deus então, aqui em Gálatas capítulo 1, versículo de 6 ao versículo de número 9. Ele começa no versículo 6 assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava admirado que aquela igreja, a nova igreja, porque aquela igreja tinha poucos anos. Jesus tinha morrido, provavelmente aquela igreja tivesse ali 30, 40 anos de idade, era no começo da era cristã, por volta dos anos 50 depois de Cristo, era uma igreja nova, mas eles já estavam, a preocupação de Paulo é que eles estavam já deixando a graça de Cristo e estavam indo para um caminho perigoso. Nessa carta ele fala várias vezes sobre isso. Por exemplo, vamos dar uma olhada, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala também assim: olha, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Ele está dizendo, quem fez uma fascinação, quase que uma lavagem cerebral, ou quase uma ação demoníaca no coração de vocês, diante de vocês que viram, porque muitos deles viram Cristo crucificado. Ele continua dizendo: quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ele estava preocupado que aquela igreja que conheceu a graça de Deus em Cristo, agora começou a ouvir pessoas e ensinos que estava conduzindo aqueles irmãos de volta à lei, às cerimoniais, às obras, e eles estavam se afastando da graça de Cristo. Eles estavam começando a pensar: não, a graça não é suficiente, talvez precisamos fazer esse sacrifício, aquele sacrifício, cumprir esse rito ou aquele outro rito, e eles começaram então, como Paulo vai dizer aqui, a perverter o evangelho de Cristo. E por que Paulo estava tão bravo de alguma forma e tão enérgico? Porque quando a pessoa se afasta da graça, não há salvação.
Fora da graça não há salvação. Efésios 2, versículo 8, versículo 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando a pessoa começa a querer ser salvo pelas obras, ela se aproxima da perdição, porque é graça de Deus, mediante a fé. Por isso que Paulo estava aqui muito enérgico. Ele já tinha dito também para uma outra igreja, quer ver? 2 Coríntios capítulo 11, ele diz para aqueles irmãos também que estava preocupado com eles, porque eles estavam se afastando desse evangelho de Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 1 ao versículo 3, amém? Achamos aí? Quisera eu suportasses um pouco mais a minha loucura, suportai-me, pois. Paulo estava indignado, e ele fala assim, louco, até de raiva, no sentido contra o diabo. Suportai-me um pouco mais, eu vou dizer para vocês coisas mais duras. Ele diz no versículo 2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele estava zelando porque ele sabia que só tem um esposo, que é Cristo, que só tem um caminho que salva, que é Jesus. E ele estava preocupado porque aqueles irmãos estavam começando a desviar-se do caminho. E o versículo 3 ele fala: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza derivadas ou devidas a Cristo. Ele falava do Evangelho, da pureza do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, da simplicidade de caminhar com o Senhor, e de não a complexidade que alguns colocam de ritos. E ele vai dizer isso nesse contexto também, de dias disso, dia daquilo, de rituais e de coisas que faziam que as pessoas não conseguissem cumprir, como a lei. Por exemplo, na lei do Antigo Testamento, a pessoa tinha que guardar o sábado, e depois no sábado ela não podia fazer isso, fazer aquilo, e para que ela não cometesse os erros da lei, colocavam várias cercas, chamadas de teologia, cercas em volta da lei, outras cercas em volta da lei, para que a pessoa não fosse e pecasse, para não se perder. E Paulo estava preocupado com aquilo, porque é graça de Deus. Somos salvos pela graça, temos que ter confiança nessa graça. É claro que nesta graça de Deus vamos viver a verdade do Evangelho, mas aí o Evangelho de Cristo, não o Evangelho de homens. Por isso, irmãos, é fundamental que a gente não se aparte das Escrituras Sagradas. A igreja precisa se submeter às Escrituras Sagradas. Não é as Escrituras que se submetem à igreja, não é as Escrituras que submetem a um homem, a qualquer poder humano ou qualquer autoridade religiosa. Nós nos submetemos às Escrituras, porque recebemos o Evangelho a partir dos apóstolos que escreveram as Escrituras, e nós temos que ir então direto à fonte, na fonte. Esta é uma perspectiva da nossa igreja, enquanto igreja evangélica no sentido real da palavra, que nós queremos ir na fonte, mesmo que entendamos que existe dificuldade para entender certas coisas das Escrituras, mas nós queremos na fonte, não queremos aprender apenas a partir de homens. Aprendemos algumas coisas a partir de homens, mas temos que ir à fonte. E a igreja primitiva, ela começou a desviar-se um pouco desse propósito. E de vez em quando a igreja criava um concílio, como o concílio de Nicéia, ou criou credos como o credo de Nicéia, o credo apostólico, quando a igreja começava a se afastar dos princípios do Evangelho de Cristo. Então veja, voltando em Gálatas lá, irmãos, ele estava admirado que tão depressa eles estavam se afastando. Ou seja, era muito cedo para isso, e eles já estavam se afastando da graça de Cristo, para outro evangelho. Dá uma olhada no texto, outro evangelho. E ele faz aqui um trocadilho, o qual não é outro, porque senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele está falando, não tem outro evangelho.
Pode ter outros que dizem que é evangelho, mas o evangelho é um só. O evangelho é o evangelho da graça de Deus em Cristo. O evangelho é esse. Qualquer pessoa que pregar outro evangelho, então ela é reprovada pela palavra. O evangelho é pela graça de Deus em Cristo. Recebemos de Deus que mandou Cristo aqui, e Cristo fez a sua obra, deixou aos apóstolos os seus testemunhos e a sua obra. Os apóstolos escreveram as Escrituras, e nós devemos recorrer sempre às Escrituras para estarmos sempre perto do evangelho, porque é o único que salva. A minha religião não salva, os meus esforços não salvam, os meus ritualismos não salvam, ou a minha missa, o meu culto, qualquer coisa parecida, a minha oferta, nada disso salva. Tudo isso que fazemos para Deus, ou adoração, é resultado do fato que já somos salvos. Até as obras que fazemos é resultado do fato que já somos salvos. Efésios 2,10 diz assim, que não é pelas obras, né? Porque pelas obras nós somos chamados por Cristo para as boas obras. Vamos dar uma olhada em Efésios 2, versículo 10. Diz assim, pois somos feituras dele, Efésios 2,10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus no seu tempo, na eternidade, nos chamou e já preparou um caminho para que andássemos nessas boas obras. E somos chamados para fazer as boas obras, não somos salvos pelas boas obras. Nós não conquistamos a Deus porque somos bonzinhos, ou porque damos oferta, ou porque vamos à igreja. Deus nos conquistou por causa da sua graça e da sua misericórdia. Então, é por isso que Paulo estava preocupado aqui em Gálatas, irmãos, voltando lá, que ele se afastasse do Evangelho de Cristo. Hoje, nós temos essa preocupação também como igreja. As pessoas vejam o versículo 7, ele dizia, não há outro Evangelho, eles perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Desde o começo, se tentava perverter o Evangelho de Cristo. Logo nos primeiros anos, por exemplo, surgiram os docetas. Os docetas, no começo da igreja primitiva, diziam que Cristo não veio em carne, Cristo não morreu naquela cruz, quem morreu naquela cruz é apenas uma imagem dele, porque ele jamais morreria. E aí as falsas doutrinas foram entrando desde o início da igreja. E a igreja precisava sempre se recorrer à palavra dos apóstolos. Por isso que a igreja é uma igreja apostólica. A nossa igreja é uma igreja apostólica. A gente segue a doutrina dos apóstolos. E quem são os apóstolos? Aqueles da palavra de Deus. E o que eles disseram, temos que seguir. Mas eles, desde o começo, queriam perverter o evangelho de Cristo. Como eu disse, por que Paulo estava preocupado? Porque se a pessoa perverte o evangelho e a pessoa crê no evangelho pervertido, logo ela não vai ser salva. É um perigo. Eu digo para alguém, olha, pode ir em frente porque aquela ponte foi consertada e você pode atravessar aquela ponte, e aí você sabe, a ponte não foi consertada, tem um abismo lá, mas a pessoa vai e cai no abismo, porque se você não diz a palavra correta, a pessoa vai se perder. Por isso a importância que a gente pregue o evangelho. Paulo diz então, alguns estão pervertendo o evangelho de Cristo. Perverter aqui é desviando, é invertendo, é trazendo males sobre o evangelho de Cristo. Muitos pervertem o evangelho. Hoje em dia também há uma perversão do evangelho. É difícil falar isso, né? Porque as pessoas falam, mas se sente o dono da verdade. Não, não é isso. A gente tem que ficar na palavra. Na palavra. Eu, durante muitos anos, eu estou há quase 40 anos no ministério, já apanhei muito no ministério, de todos os lados. Eu apanho de pentecostal, que acha que eu não sou tão pentecostal. Eu apanho de tradicional, porque acha que eu sou pentecostal. Eu apanho de tudo quanto é lado. Eu sempre digo, eu quero ouvir da palavra de Deus. O que a Bíblia diz, eu preciso crer. Não o que o homem disse, não o que uma doutrina humana disse, não o que um sistema disse, mas a palavra. Mas muitos estão pervertendo, e a gente às vezes tem medo de falar a verdade, porque hoje em dia, e é verdade, os irmãos sabem, se falar a verdade, muitos vazam da igreja, ou não? Porque os homens não suportam mais a verdade. Paulo diz, não suportarão a verdade.
Por exemplo, nos anos 2000 a 90 eu já estava pastoreando, e eu já dizia isso: olha, estão querendo tirar o céu da igreja, porque nas músicas não falavam mais de céu. Porque naquele tempo houve movimentos de prosperidade e de alguns movimentos que diziam assim: não, essa é coisa de céu, Deus quer te abençoar agora. Em parte está certo, porque Deus também abençoa agora, mas levava as pessoas a pensarem, a tirar o foco do céu. Deixa o céu para lá e pense agora: Deus quer te enriquecer aqui, o céu é aqui, Deus vai te dar bênção. E durante anos, e ainda existe esse movimento, que as pessoas vão porque Deus vai mudar e dar dinheiro e tudo mais, tiraram o céu, pararam de falar do céu. Ultimamente o que eu percebo é que estão agora tirando o inferno da pregação da palavra. Porque nesses últimos anos, muitos líderes, e até líderes evangélicos mesmo, e outros dizendo: não, Deus é um Deus de amor e jamais vai condenar alguém. Essa semana eu vi uma mensagem do pastor dizendo assim: você imagina que um Deus amoroso pegaria o seu filho amado, veja como você como pai, você pegaria o seu filho amado, jogaria numa caldeira de fogo para ele sofrer a vida inteira? Jamais! Jamais esse Deus, eu seguiria um Deus desse. E as pessoas gostam, a igreja está cheia, e as pessoas vivem porque quer tirar que existe um inferno, quer tirar que pecado, o salário do pecado é a morte, quer tirar uma verdade crucial da igreja: que todo aquele que pecar certamente morrerá, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que o inferno existe, que o inferno é uma realidade, que aqueles que não conhecem a Jesus, Jesus disse, já estão condenados, mas assim as pessoas não suportam mais isso, irmãos, não suportam mais. Então, como agora tiraram o céu lá nos anos 2000, agora tiram o inferno para que as pessoas possam entrar na igreja. Depois foram tirando algumas figuras, a figura de autoridade. O pastor já não é mais uma autoridade, ele já não pode mandar mais, ele não pode ordenar mais, ele não pode cobrar mais nada. Eu faço o que eu quero da minha vida. E aí então agora não acho que as pessoas possam viver, ter alguma mudança na característica da igreja, mas agora os pastores são uns bad boys, agora os pastores são, pregam autoajuda e descolado, e eles falam, eles não pegam no pé de ninguém. Se a pessoa está em adultério, ele não liga, se a pessoa está em pecado, ele não liga. Vem para cá que Deus ama, que Deus salva, que Deus transforma, e as pessoas estão lotando isso porque já é a igreja do anticristo. Não estou julgando igreja nem A nem B, tá bom? Mas é a preparação para a igreja do anticristo, onde não haverá pregação de céu, nem de inferno, nem de verdade. A verdade é de cada um, a verdade é relativa. Você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Você tem a tua religião, eu tenho a minha religião. Você tem esse princípio, eu tenho o meu princípio. Cada um vive conforme a sua própria verdade e esquece que Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é absolutista. O Evangelho é absolutista. O Evangelho diz que existe um caminho. Irmãos, durante a história da igreja, pessoas foram para fogueiras, pessoas foram mortas por falar isso. E hoje em dia, ainda pessoas estão sendo mortas e perseguidas. Se você hoje pregar no centro de Londres, ou em qualquer outra grande capital da Europa, e você dizer lá, pegar um microfone, e você dizer assim, só Jesus Cristo salva, você vai preso. Sabia disso? Porque é um discurso de ódio, porque é um discurso que exclui as pessoas, porque outro, e o Maomé e outros podem salvar também. Esta é a religião dos últimos dias e a religião do anticristo. E o crente em Jesus vai passar por lutas, porque ele vai dizer, só Jesus Cristo salva. Essa linguagem dizem o que? É uma linguagem odiosa. Discurso de ódio. Isso dá hoje até cadeia em muitos países, e no Brasil está chegando também. Falar que só Cristo salva é discurso de ódio. Falar que só existe um caminho é discurso de ódio.
Então, irmãos, as pessoas estão pervertendo o Evangelho. Por isso que Paulo estava preocupado aqui, que o Evangelho não fosse pervertido. Por isso nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. Mesmo com as nossas dificuldades de compreender elas, temos que voltar para ela. A igreja escondeu, em parte a igreja, a cristandade, escondeu as Escrituras por 1500 anos praticamente. A Bíblia não podia ser lida. Se você entra em qualquer filme aí do YouTube, você vai, por exemplo, na Inglaterra, não se podia ler a Bíblia na língua das pessoas. A Bíblia só podia ser lida em latim, porque daí ninguém entendia. A pessoa tinha que acreditar no que o sacerdote dizia. Então, por muitos anos, a humanidade tentou esconder a Bíblia, porque a Bíblia revela que Cristo salva, e só Jesus Cristo salva. Amém, irmãos? Então, Paulo fala assim: alguns vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E agora Paulo fala uma palavra muito difícil. Seja anátema. É tão pesada essa palavra que as próprias traduções elas colocam anátema. Mas sabe o que significa anátema? Maldiçoado. Quem pregar um outro evangelho, seja, olha o que Paulo fala, nós mesmos, ele está falando, se eu parar de pregar a verdade e pregar um outro evangelho, ou qualquer outro, ou mesmo um anjo, e vamos ver depois o que significa isso vindo do céu, seja anátema, amaldiçoado. Hã? Amaldiçoado para sempre. E é tão terrível que às vezes até na tradução as pessoas têm dificuldade de colocar, porque aí, opa, deu uma falhada, eu que estou desmaiando, minha pressão caiu. Modus operandi da apostasia é o relativismo. Seja anátema, é uma palavra pesada, não é? Você não acha que é pesado? Você não acha que o Espírito Santo aqui, pelas Escrituras, foi pesado demais? Você não acha que Paulo errou? Você não acha que Paulo foi duro demais? Você não acha que é um absurdo isso aqui? Você não acha que tinha que mudar isso, como alguns estão fazendo? Você não acha que tinha que fazer uma releitura das Escrituras Sagradas e tirar essas palavras? Já tem isso acontecendo, irmãos. Já existe, a IA está construindo umas Escrituras que sejam politicamente corretas, já estão fazendo. Já estão tirando tudo aquilo que é contrário ao sistema do mundo. E veja como que é sério, irmãos. Paulo estava dizendo, seja amaldiçoado para sempre. Isso é pesado, não é verdade? Por que é tão pesado? Porque vai levar a pessoa para o inferno. Se eu vos pregar um evangelho que não é evangelho, se pessoas que são líderes no mundo, e hoje nós temos pessoas que têm 10, 15 milhões de pessoas no YouTube, e se ele prega um evangelho que não é evangelho, e esses milhões de pessoas vão para o inferno, quem que é o responsável também? É ele. Por isso que o profeta tem que tocar a trombeta e avisar que há morte e há violência. O profeta diz o que é, e nem sempre o profeta vai ser bem aceito, irmãos, porque as pessoas estão procurando lugar que as pessoas digam para elas o que elas querem ouvir, o que elas querem ouvir. E quem prega o que não é evangelho não por mim, pela palavra, amaldiçoado. E olha o que Paulo diz de novo, assim, versículo 9, olha como ele insiste, assim como já dissemos, e agora repito, ele teve coragem de repetir, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Nós recebemos o Evangelho por meio de Cristo, Cristo passou para os apóstolos, deixou registrado nas Escrituras, e aí a igreja vai trazendo isso. Quem quiser ir além das Escrituras, criar códigos além das Escrituras, sistema além das Escrituras, infelizmente está amaldiçoado, porque leva muita gente para o inferno. Veja como é sério isso aqui. Ele fala que estão pervertendo o Evangelho, e quem perverte o Evangelho seja amaldiçoado
para sempre. Não é eu que vou dizer isso. Não é a gente que vai sair falando, você vai ser amaldiçoado. Não é a gente, não. Nós precisamos ler as Escrituras. As Escrituras que nos ofendem. E a Escritura veio para ofender mesmo. A Escritura não veio só para consolar. A Escritura veio para nos ofender também. Para nos despertar, para nos disciplinar. Agora veja o versículo de número 8, ele fala: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além desse que temos pregado, seja anátema. Aqui é uma palavra profética de Paulo, porque ele escreveu isso aqui, irmãos, como eu disse, há 2000 anos atrás. E nós vemos isso acontecendo. Veja que ele estava dizendo, mesmo que um anjo... E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios que os demônios se transformam em anjo de luz. Mesmo que um anjo venha e diga, agora você vai seguir este caminho, amaldiçoa aquele anjo porque ele não vem de Deus. E da onde vieram a maioria dos movimentos que existem religiosos? De anjos. Por exemplo, em 1500 mais ou menos... em 500 mais ou menos depois de Cristo, tinha um homem numa caverna, e esse homem, vocês vão entender depois que eu falo, andava de tudo de burca, numa caverna, e entrou lá um anjo na caverna, e disse para ele, começa uma nova religião, e agora não é através de Isaac, porque a nossa fé vem de Abraão, de Isaac, é através de Ismael, porque tudo está errado. E ele foi para casa, conversou com a esposa e falou assim, eu acho que um demônio falou comigo. A esposa disse como que era, ela contou, ele falou, não, é um anjo. E o anjo começou em 500 depois de Cristo, o que conhecemos hoje de islamismo. Quem deu para ele a palavra? Um anjo. Reescreveu as Escrituras. Criou as próprias Escrituras. Um anjo. Um anjo aparece a duas meninas... E as meninas veem um anjo e o anjo também diz a mesma coisa, olha, está tudo errado, a igreja precisa guardar o sábado, porque se não guardar o sábado, a igreja vai ser condenada. Um anjo disse, e se criou um movimento para guardar o sábado. Está entendendo? Um anjo apareceu para aqueles meninos que andam de 2 em 2 nas ruas aí, no século passado, um anjo apareceu ao seu líder e disse, comece uma nova religião. E eles começaram os movimentos, um anjo. Um anjo começou o movimento que diz que Cristo não é como Deus, que Cristo é apenas um anjo exaltado. Está entendendo a importância disso? Os que guardam o sábado diz que Cristo é irmão de Satanás. Ele é irmão de Satanás. Ele não é unigênito do Pai. E com o tempo, irmãos, a mistureira toda foi se envolvendo. Um outro anjo aparece, e entidades aparecem e dizem que a pessoa tem que adorar uma imagem. Onde está na Escritura Sagrada? Irmãos, nós temos que ver o que está escrito nas Escrituras, entendidas em Cristo Jesus. Então veja que Paulo já profetizava o que estaria acontecendo. E não estranhe se anjos aparecerem. Então se um anjo, ele está dizendo, aparecer a você numa visão, qualquer que seja, e o anjo disser para você uma coisa que não foi dita pelos apóstolos na palavra, que não esteja de acordo com as Escrituras, que ele seja amaldiçoado. Está entendendo? Não significa que o Senhor não dá visão, revelação, que um anjo não possa aparecer, nos ministrar, mas qualquer visão, revelação de anjos ou de homens, tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas, com o que a Bíblia diz. Essa é a nossa fé, irmãos. Nós procuramos viver o que a Bíblia diz, embora tenhamos fraquezas, mas procuramos viver o que a Bíblia diz. O lugar mais seguro para a igreja estar, irmãos, é aqui dentro. O lugar mais seguro para a igreja estar não é na minha opinião, na opinião de A ou de B, porque a opinião de A ou B leva aos desvios. Então hoje alguns dizem assim, eu sou calvinista. Calvinista. Ora, eu sou de Cristo. Eu sou Lutero. Eu sou Zwinglio. Eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, nós temos que seguir a Cristo. As Escrituras Sagradas.
porque é através delas que conhecemos o Evangelho que salva. Você concorda com isso ou não? Concorda? Não tem saída, irmãos. Porque pelas Escrituras conhecemos o Evangelho da graça. Olha só que maravilha, que é o Evangelho da graça, irmãos. Evangelho da graça não é para pagar penitência, subir a montanha, subir o monte, carregar um peso e ficar 10 dias sem comer para ganhar alguma coisa. Não estou falando que nós devemos fazer jejum, sim, mas é para ter comunhão com Deus. Agora eu vou subir o monte por vocês, eu vou dizer aqui, irmãos, eu agora vou ficar 40 dias subindo o monte, coloca todos os seus problemas aqui numa sacola, eu vou pegar essa sacola e vou subir o monte, e eu vou lá e vou orar, e o teu problema vai desaparecer, irmãos. Isso não é religião, isso não é fé cristã, isso é misticismo. Eu vi um homem dentro de um buraco e dizendo assim: estou há dias aqui dentro desse buraco, eu vou vencer esse buraco, e eu estou com todos aqui o peso de vocês, e está pesado, eu não consigo, e agora eu vou conseguir vencer, e você vai vencer comigo. Isso é religião, irmãos. Religião é aquilo que eu faço para Deus, Evangelho é aquilo que Deus fez por mim. Religião é algo que está fora de mim, Evangelho está dentro de mim. Religião é aquilo que as pessoas precisam ser sempre fomentadas com uma coisa nova, uma experiência nova, um incentivo novo. O Evangelho está dentro. O Evangelho é Cristo em nós. Estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Evangelho é Cristo dentro de nós. É no mover, vivemos no mover do Espírito dele. É graça de Deus em nós. Então eu vou dizer para você o que eu disse no começo lá. Se você sempre precisa estar sendo empurrado, e puxado, você é um carro velho, sem bateria? Porque o crente tem uma bateria dentro dele. Às vezes fica meio fraco, mas ele reage. Porque ele tem o Evangelho de Cristo. Você entende aqui o que eu estou dizendo? Deu para entender, irmãos? Por que Paulo estava tão admirado? Porque aqueles irmãos estavam deixando algo tão bom para ir para um lugar tão difícil. Eles estavam deixando a salvação pela graça para ir guardar dias, festas, meses, anos, rituais, cerimoniais. E Paulo estava preocupado com eles, porque eles deixaram a simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem conhece Jesus não precisa de nada mais. Só precisa entender depois o que Jesus pediu. E Jesus não pediu Jesus pediu coisas muito simples para nós. Jesus pediu para imitá-lo, para andar conforme ele anda. Jesus pediu que a gente batizasse as pessoas, pregasse o Evangelho e batizasse as pessoas. Jesus pediu que a gente tomasse a ceia e comunhão com ele e fizesse em memória dele. Jesus pediu coisas muito simples. Não para a gente ser salvo, mas porque nós somos salvos. Faço uma pergunta agora para encerrar, irmão. Você é salvo em Jesus? Você crê que você é salvo? Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê em Jesus, que entregou a vida para Jesus, é salvo. Quem não crê já está condenado. É claro que se ele vier a crer, mas se você não crê, cuidado com essa relutância, porque tem gente que ouve tanto a palavra e continua com o coração duro, não se arrepende. Por quê? É um mistério. Tem gente que do nada aparece na vida da igreja e se converte. Por quê? É um mistério. Então, deixa o seu coração bem mole para que Deus fale na sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus.